Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta que nós estudamos hoje na nossa escola dominical. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo número 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Nós vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor nessa manhã e que essa palavra venha a ser instrução, direção, revelação de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor declara assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente por palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos a necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor, a Tua palavra está lida nessa manhã, te agradecemos, Deus, por esse texto, por ter, ó Pai, a palavra do Senhor em nossas mãos, e que não seja, Senhor, apenas uma palavra para o conhecimento, mas uma revelação para a nossa vida, para o nosso coração. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela vida da Tua igreja, lança por terra, Senhor, todo impedimento de recebermos a Tua palavra, e que os nossos corações, Senhor, estejam totalmente voltados a Ti nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, permaneça aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar aqui nesse texto nessa manhã. Essa manhã eu não tenho um tema para essa palavra, mas eu gostaria de discorrer com você nesse texto, para nós destacarmos aqui algumas lições que nós podemos aprender com esse texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aí é importante nós recapitularmos algumas coisas que vimos na aula dessa manhã, para entendermos bem o texto que nós acabamos de ler. Quando nós vamos estudar sobre a igreja de Tessalônica, como nós vimos aqui na aula da imersão bíblica, foi uma igreja que nasceu no meio de muita dificuldade. Quando Paulo chega naquele lugar para pregar o evangelho, nós vemos ali que ele sofreu forte oposição. Havia naquele lugar lideranças religiosas que, quando viram o evangelho do Senhor chegando naquele lugar, não se deram por satisfeitos, eles não viram as pessoas se convertendo e ficaram em paz com aquilo. Aqueles homens usaram de maldade, pegaram ali pessoas que moravam naquele lugar, que não tinham profissões, que não tinham trabalho, que viviam da criminalidade local, e eles então pegam aqueles criminosos e pagam eles para perseguirem os missionários em Tessalônica. O texto bíblico vai dizer para nós em Atos 17, que a malandragem local, o texto nos mostra exatamente essa expressão ali, a malandragem local, os bandidos da localidade foram pagos
para perseguirem os missionários. Paulo então é retirado de Tessalônica, ele tem que sair fugido de lá por causa da oposição, mas mesmo com esse cenário de hostilidade, de perseguição e até mesmo de criminalidade envolvida, o evangelho avança em Tessalônica. Paulo vai embora, mas a presença de Deus não, ela permanece, e a igreja em Tessalônica cresce, avança e permanece na presença de Deus. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, irmã Maria, nós vemos que a igreja venceu a oposição, a igreja venceu a perseguição, e a igreja, irmão Ronaldo, frutificou poderosamente, porque não é apenas a gente ficar aqui, olha, eu não vou cair diante da perseguição, eu não vou parar diante da oposição do maligno, eu vou ficar aqui, mas não é só ficar, é ficar e frutificar, é ser bênção onde estão. E a gente percebe que Tessalônica não era um ambiente fácil, não era um ambiente agradável, humanamente falando, mas o evangelho do Senhor Jesus, ele não depende dessas coisas. O evangelho é poder, como Paulo declara aqui para nós, no texto bíblico, no versículo 4, olha o que diz aí o versículo 4, sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O evangelho não atingiu seu coração apenas por palavras, as pessoas não te convenceram, Tiago, apenas com argumento. O evangelho chegou à tua vida com poder, o evangelho chegou na tua vida, meu irmão e minha irmã, com poder. É por isso que você tem vencido o pecado, é por isso que Deus tem transformado a sua vida, é por isso que Ele tem te libertado de amarras do passado, que te impediam de viver de maneira plena, porque o evangelho de Jesus é poder. Eu creio no poder do evangelho, Celinha, para transformar um dependente químico. Eu creio no poder do evangelho para libertar um viciado, para libertar uma pessoa que está presa na prostituição, na criminalidade, na pecaminosidade. Não existe ser humano que seja impossível Deus transformar. Deus tem poder para entrar em todas as causas humanas. A gente vê essa palavra aqui, Eliane, o evangelho chegou a nós com poder. Eu quero meditar aqui com vocês ainda nesse primeiro ponto, porque, Isabel, quando eu entendo que o evangelho chegou na minha vida com poder, eu creio, Simone, que a oração que eu faço, ela é poderosa. Eu creio, Marcele, que a intercessão que eu levanto, ela é transformadora. O Senhor pode fazer coisas maravilhosas, porque eu não recebi, Viviane, uma filosofia nova. Eu não recebi aqui, Edgar, uma maneira de bons comportamentos. Não, eu não recebi uma receita de boas maneiras. Eu recebi poder do alto sobre a minha vida. Nós vivemos uma vida de poder, precisamos crer nessas coisas. Quando eu entendo, Fernanda, que a vida que eu recebi é uma vida poderosa, eu creio que através de mim, Deus pode operar grandes coisas, e isso muda a maneira como enxergamos a vida, porque eu tenho certeza de uma coisa: a igreja de Tessalônica, Patrícia, não viveu aquilo por qualquer coisa, eles viveram tudo aquilo porque tinha muito poder envolvido na vida deles. Eu creio nisso, e eu creio que esse mesmo poder está sobre nós também. Quando nós vemos certas coisas acontecendo, a gente olha, Leandro, e a gente tenta uma explicação. Será que os planetas se alinharam, né? Será que o Sol está virado de um jeito aí, a Terra está girando de um jeito que me favoreceu? Não, é poder de Deus agindo. É poder de Deus agindo, eu preciso ter essa visão. A igreja de Tessalônica recebeu, então, essa palavra com poder. E aí ela gerou algumas coisas na vida daquela igreja, Xande, que nós precisamos ter também em nós. E aí eu quero ler com você o versículo 3, olha o que diz aí o versículo número 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Repete assim comigo, diga: operosidade da fé, trabalho do amor, firmeza da esperança. 3 coisas que nós precisamos ter na nossa vida.
Eu quero falar aqui sobre cada uma delas, e a primeira delas, operosidade da fé. Isso daqui, Gabriel, é uma expressão tremenda, porque durante muitos anos na história da igreja, se debateu o seguinte: o que é mais importante, obras ou fé? Durante muito tempo se debateu isso, Ivani. O que é mais importante? É eu crer ou é eu fazer obras boas, boas obras? Durante muito tempo se debateu isso, Marcos. O que é mais importante? Crer ou fazer boas obras? O Evangelho de Jesus não faz essa separação. Não há uma separação, é como aquela comparação do avião, né? Qual que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? O que é mais importante, a turbina de um lado ou a turbina do outro? Os dois. As duas coisas são fundamentais para que o avião possa voar, Lucas. E a mesma coisa na nossa fé. O que é mais importante, fé ou obras? As duas coisas são inseparáveis. Quando nós olhamos na vida dessa igreja aqui, as obras eram feitas resultado de uma fé poderosa. Se eu creio no Evangelho, se eu creio e vivo esse poder na minha vida, logo as obras que realizo se tornam obras maravilhosas. Logo eu não consigo ficar parado. Quando eu olho uma oportunidade de fazer o bem, eu não consigo ficar parado, porque a fé que eu carrego dentro do meu coração, irmã Elza, incendeia o meu coração de uma tal maneira que não dá para eu ficar parado. Eu não consigo ver uma oportunidade e não me mexer. E aí eu quero entrar numa coisa aqui com vocês, nessa palavra. Muitas pessoas têm um entendimento errado sobre fé do seguinte: muita gente pensa, Edgar, que a fé forte é uma fé que entende tudo. Eu contei aqui já uma ilustração, acho que eu contei ela 2 vezes aqui na igreja, vou contar de novo, para quem não ouviu conhecer, e você que já ouviu, finge que é a primeira vez que você está ouvindo, tá bom? Combinado? Um certo homem ouviu o testemunho de uma mulher que morava muito longe e que era tremendamente usada por Deus. Ele ouviu esse testemunho dela e ele decidiu então fazer uma longa viagem, saindo do lugar onde ele morava até o local onde aquela mulher morava e fazia todas as suas obras. E aí Rogério, quando ele chega lá, ele chega com uma expectativa muito grande, porque ele queria que aquela mulher colocasse a mão dela sobre a cabeça dele, orasse por ele, para ele viver tudo aquilo que ela fazia. E aí quando ele chegou lá, Celinha, ele chegou feliz da vida, chegou emocionado e falou assim: fulana, olha, o teu testemunho chegou lá no lugar onde eu moro. Olha, o que você faz está indo longe, as pessoas estão ouvindo. Eu quero que você faça uma oração por mim. Eu quero que você ore para que eu tenha o mesmo entendimento que você tem das coisas, porque você entende tudo. Você é uma pessoa que tem uma fé forte, então você entende todas as coisas. Eu quero que você ore para que eu tenha essa certeza, esse entendimento aí. E aí a mulher virou para ele, irmã Maria, e falou assim: essa oração eu não vou fazer por você não. Aí você imagina, André, o cara andou quilômetros, o cara andou dias, o cara fez uma caminhada longuíssima, e aí ele chega lá e a mulher fala para ele: olha, eu não posso fazer essa oração por você. E aí o cara ficou revoltado, né? Falou: minha irmã, eu saí de longe, não seja egoísta, não foi esse testemunho que eu recebi de você lá não, ora pela minha vida. Aí ela respondeu novamente: Isaac, eu não posso fazer essa oração por você. Aí ele perguntou: então por que você não pode fazer? E aí ela respondeu: porque esse entendimento que você acha que eu tenho, eu não tenho. Eu não entendo tudo o que acontece. A minha fé, ela não é forte porque eu entendo todas as coisas. Eu não entendo muito sofrimento que eu passo. Eu não tenho a resposta para todos os porquês, eu não tenho. Só que se você quiser, eu posso orar pelo que eu tenho. Eu tenho confiança. Se você quiser, eu oro para que você tenha a mesma confiança que eu tenho. Porque mesmo quando eu não entendo, eu confio. Uma fé forte não é uma fé que entende tudo, mas é uma fé que confia. É uma fé confiante. Fé forte não é entender tudo, mas é confiar em todo o tempo. Nota a diferença? Há uma diferença aqui. Eu não sei o porquê, por exemplo, de eu ter uma determinada enfermidade. Eu não entendo o porquê de muita coisa acontecer por aí afora. Talvez se você estiver passando por uma situação e você chegar para mim e falar assim: pastor, por que Deus está permitindo isso? Eu não vou mentir para você, tá? Se eu não souber, eu não vou te responder. Porque a gente não sabe todos os porquês.
Pastor, por que minha unha encravou? Por que o cabelo caiu? Por que olha, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes? Pastor, agora, por quê? Eu não sei, mas uma coisa eu aprendi e uma coisa nós devemos aprender. Continue confiando, porque Deus não mudou. A fé forte é uma fé que confia em todo o tempo. E essa fé que confia é também uma fé que obedece. A fé operosa dessa igreja era uma fé que produzia bênçãos para si mesmo e para os outros que estavam perto. Uma fé operosa, Marcos, é uma fé que abençoa, é uma fé que transborda, uma fé que produz benefícios para a vida de muitas pessoas. A nossa vida, ela precisa ser, Zelinha, uma vida abençoadora em todos os sentidos. E aí eu faço uma pergunta para nós aqui nessa manhã: a nossa fé, a sua fé, ela tem produzido o quê? O que a tua fé tem produzido hoje? Porque lá em Tiago, a palavra do Senhor vai dizer para nós o seguinte: eu quero conhecer a sua fé, mostre-me as suas obras que eu conhecerei a sua fé. Basicamente o texto bíblico vai dizer isso para nós. Você diz, eu tenho fé, mostre-me então as suas obras para que eu conheça então a fé que você tem. E aí a pergunta que nós nos fazemos aqui é: o que a minha fé tem produzido hoje? Onde eu estou, onde eu vivo, aqui nesse tempo que Deus me colocou para viver. Quantas pessoas têm sido abençoadas pela vida com Deus que eu vivo? Aquilo que eu tenho experimentado, ela tem produzido o quê? E às vezes, amados, a gente pensa em casos grandes, né? A Simone até lembrou aqui hoje um exemplo que eu dei numa outra pregação. Quando a gente vai falar de pecado, a gente é logo levado a pensar em coisas grandes, né? O que é pecado? Pecado é matar, roubar banco, prostituir, usar droga. Só que muitas coisinhas pequenas são pecados também, às vezes a gente acaba ignorando. Só que quando eu quero falar sobre uma fé operosa, eu também quero tratar aqui nessas coisas pequenas, Drica, que a gente vai vivendo na nossa vida. Às vezes a gente pensa, Marcele, que uma fé operosa é eu construir um hospital, é eu construir uma grande igreja, irmão Ronaldo, eu sair daqui, ir lá para Botsuana, pregar o evangelho lá, ir lá para o Sri Lanka, para o Afeganistão, fazer coisa grande. Só que quando eu estou aqui, a fé operosa, ela se manifesta nas coisas pequenas. É nas coisas pequenas do dia a dia. Quantas pessoas são abençoadas e recebem paz no seu coração com uma conversa, com um contato, às vezes de você se colocar à disposição. Olha, eu falei isso já numa outra pregação e a gente precisa relembrar isso constantemente. Nunca menospreze o potencial de uma ação tua, porque ela não é tua. Ela é feita com o poder do Evangelho. Nunca menospreze isso. Recentemente, a gente vai tendo algumas experiências e elas marcam a gente. Eu lembro uma vez que eu mandei uma mensagem para um pastor que eu gosto muito e eu falei assim, ainda pensei assim, eu falei, esse cara não vai me responder não. Mas eu vou tentar assim mesmo, sou cara de pau olhando, eu vou mandar uma mensagem para ele vai, vamos ver se... O não eu já tenho, né? O vácuo eu já estou, se ele não me responder, eu já estou no lugar. E ele me respondeu a mensagem, aquilo me deu uma alegria tão grande. E aí eu fiquei pensando assim, irmão Romildo, eu acho que ele não tem nem noção que a mensagem que ele deve ter respondido, às vezes até na pressa, foi uma bênção na minha vida ali naquele momento. E às vezes a gente passa por isso também, quando a gente se coloca à disposição de alguma pessoa, quando a gente deixa que a nossa fé possa produzir benefícios para outros, às vezes as pessoas até choram, porque às vezes, Rogério, ela está ali numa necessidade tão grande, e aquilo que a gente oferece para ela, para nós, pode parecer tão pouco, mas para a pessoa significa muito. O que a nossa fé tem produzido? Às vezes a gente deixa de produzir na fé porque a gente menospreza o que Deus pode fazer através de nós. Não, pastor, eu ainda não entendo as coisas do jeito que eu preciso entender, eu não tenho tanto tempo de evangelho, eu ainda não tive experiência tão grande assim, eu acho que o que eu tenho para fazer não é muita coisa. Coloque o que você tem à sua disposição para as pessoas. Lembra de um texto bíblico, quando os discípulos de Jesus estavam reunidos num determinado lugar, você vai lembrar desse texto, eles chegam para Jesus e falam assim, mestre, manda esse povo embora para eles comer, que está ficando tarde, a gente tem que ir embora também. E aí o Senhor Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Dá vocês mesmos de comer a multidão.
E os discípulos olham e falam, olha, mas tem muita gente aí, está doido, não tá? Ó, a gente precisaria de uma renda do ano inteiro para dar alimento a esse povo aí, não tem como a gente alimentar essa multidão. Chega um rapazinho, 5 pães e 2 peixes, aqui, é tudo que temos. O pouco, aos olhos humanos, se torna suficiente, ainda sobra. Amados, esse texto tem que nos ensinar alguma coisa. Esse texto não ensina só a multiplicação de coisas materiais, não mostra muito além o que nós temos em mãos. Senhor, o que eu tenho na minha vida? 5 pães e 2 peixes, é o suficiente. É o suficiente. Pastor, o que eu sei fazer? Pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, eu também não sei, então estamos juntos, já estamos partindo do mesmo ponto de partida. Eu não sei tocar, eu não sei cantar, olha, eu não estou no ministério de dança, eu não estou no ministério de intercessão, eu não dou aula, eu não lidero, eu acho que eu não tenho nada para fazer. Tem sim, você sabe conduzir uma boa conversa, você sabe dar um abraço, você sabe se colocar à disposição da pessoa, mesmo se ela te perguntar alguma coisa que você não saiba responder, só diga para ela, olha, eu estou aqui, conta comigo porque você precisar, olha, eu posso te ajudar, está precisando de alguma coisa, isso daí já é importante. 5 pães e 2 peixes é necessário, é o suficiente para Deus fazer alguma coisa através da sua vida. A igreja em Tessalônica era operosa na fé, e eu pergunto para nós novamente aqui, o que é que a nossa fé tem produzido? Uma outra coisa aqui para destacar nesse texto é também o trabalho do amor daquela igreja, que já entra no que nós falamos aqui, a firmeza da esperança que eles tinham. A gente trabalha e serve ao Senhor com certeza, com entrega, com intensidade, porque nós temos uma esperança de que tudo valerá a pena, toda a vida vale a pena, todo esforço vale a pena para fazer a vontade de Deus, nada é em vão. Só que eu quero destacar uma outra coisa aqui para nós. Vem comigo no versículo 6. Versículo 6, a palavra do Senhor segue dizendo aqui uma outra coisa. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Olha que coisa boa. Vamos ler de novo aqui com bastante atenção. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Eita glória! Igreja abençoada, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Eita, que igreja bênção, que cenário maravilhoso. Agora olha o término do versículo aqui. Apesar dos muitos sofrimentos. Apesar dos muitos sofrimentos, vocês recebem a palavra com alegria. Apesar dos muitos sofrimentos, vocês se tornaram imitadores do Senhor, porque como eu falei no início, o cenário não impede-nos de viver o melhor de Deus na nossa vida. As circunstâncias não nos impedem de viver o melhor de Deus para a nossa vida. E o texto segue, versículo 7. Assim como, sendo fiéis em meio a muitos sofrimentos, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha aqui o que o texto bíblico está dizendo para nós. A igreja era fiel, a igreja era imitadora de Cristo e a igreja recebia a palavra com alegria, era uma bênção, apesar, irmão Ronaldo, dos sofrimentos. E aí o texto segue, Isabel, assim, dessa forma, vocês estão sendo, olha o que diz aí o versículo 8, o versículo 7, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Entenda uma coisa, a nossa luz ela resplandece com muito mais força quando a gente é bênção no sofrimento. Eu falava aqui na quinta-feira uma coisa e torno a repetir aqui para nós, é na dificuldade que Deus nos molda com mais força e que Deus nos leva a viver um nível diferente na fé. É na dor, a dor tem o potencial de nos fazer crescer muito mais do que em momentos de alegria e de leveza. Nunca menospreze um tempo de dor na sua vida. Se hoje está sendo um tempo de dor, saiba de uma coisa, talvez Deus já esteja te usando muito além do que você imagina e você não tem nem ideia do que está acontecendo. Deus está forjando a sua vida de uma maneira muito mais impactante e profunda, porque na dor, mesmo sem a igreja de Tessalônica imaginar, Andréia, eles estavam sendo modelos na fé para as igrejas em outros lugares.
ao redor ali da cidade de Tessalônica, por ali afora. Saiba, você no momento de dificuldade na tua casa, quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega, quando a situação aperta e você permanece fiel, o mundo está olhando para você e o teu testemunho está gritando. No momento da dor, o teu testemunho grita muito mais do que qualquer palavra que você possa colocar para fora. O testemunho se torna modelo para outras pessoas. E aí a gente olha para esse texto que segue ainda dizendo aqui no versículo número 8, olha aqui que o apóstolo Paulo vai seguir dizendo no versículo 8, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor, olha aí, repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Amados, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube. A igreja de Tessalônica não tinha canal no YouTube lá. Imagina a ceninha, vou ver o culto de Tessalônica, não tinha isso não. A informação corria com muita dificuldade, mas o poder de um bom testemunho é tão maravilhoso, Leandro, que ele corre com muita força, independente dos recursos que tem em mãos. Independente, Simone, de qualquer recurso que tiver em mãos, o testemunho tem poder para ecoar muito poderosamente. Digo de novo para você, está passando por deserto? Valoriza ainda mais teu testemunho. Está passando por dificuldade, a vontade é de chorar, de sair gritando, desesperado por aí? Continue dando bom testemunho, porque o sofrimento, como diz um autor que eu gosto muito, é o megafone de Deus. É o alto-falante de Deus. No momento da alegria, a gente fala. No momento do deserto, as caixas de som são ligadas e o som vai para muito mais longe. Como pode? Está passando por isso tudo e continua em paz. Como pode? Está passando toda essa situação e continua indo para a igreja. Como pode? Está passando por tudo isso, continua orando. Como pode? Está passando por isso tudo, não desistiu. Como pode? Está passando por toda essa situação e não jogou tudo para o alto ainda. Eu, no teu lugar, já tinha jogado tudo para o alto. Aí entra o testemunho, eu não joguei para o alto, porque tem um Jesus que está do meu lado e Ele não me deixa abandonar nada. Ele me fortalece nessas horas. Eu gosto desse versículo 8, quero ler de novo. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos mais necessidade de dizer nada a respeito disso. Olha que coisa maravilhosa. Tiago, não era mais necessário palavras, porque o testemunho era tão maravilhoso, que só de ouvir as histórias as pessoas já ficavam impactadas. Mas às vezes as pessoas conhecem a gente antes de nos ver, sabia disso? Às vezes antes da pessoa ver a gente, ela já nos conhece, porque o testemunho ele chega primeiro. A pessoa vai chegar para você e falar assim, você que é o fulano de tal? Ouvi falar de você. Olha, às vezes no ambiente de trabalho, você que é o fulano, você que é a fulana? Sou eu, a gente já fica até assustado, né? Meu Deus, o que estão falando de mim aí? Eu ouvi falar de você. Você pode orar por mim? Eu ouvi falar de você. Posso conversar com você? E não se assusta quando isso acontecer não, sabe por quê? Teu testemunho chegou lá. O evangelho na tua vida repercutiu. E a gente precisa deixar o evangelho repercutir na nossa vida. E digo de novo, nas dores, repercute com poder. Na dificuldade, repercute com muito poder. Para termos uma fé operosa, precisamos disso. Caminho para o término dessa palavra, lendo com você o versículo 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu finalizo essa palavra destacando aqui essa fala de Paulo, que eles se entregaram a Deus para servir a Deus. Eu fecho isso aqui porque pode parecer uma coisa muito óbvia o que eu vou falar aqui agora, Lucas. Pode ser muito óbvio. Pastor, isso aí está chovendo no molhado. E que bom, vamos chover no molhado então. Mas saiba de uma coisa, nós nos entregamos a Deus para servirmos a Deus.
Ninguém se entregou a Deus para ter o nome no hall de membro da igreja metodista. Ninguém se entregou para Deus para no censo do IBGE, quando bater lá na tua porta, lá, você falar assim, eu sou evangélico, eu sou protestante, sou cristão. Ninguém se converte a Deus apenas para aparecer na igreja e, olha lá, tem as programações, eu estou aí, hein? É para muito mais que isso, é para servir a Deus. Amados, eu sempre falo que cada encontro na igreja ele tem um propósito. A gente vem para a escola dominical para aprender a Bíblia, para aprender a palavra, então a gente vem e estuda a palavra, a gente cai para dentro, a gente vai estudar e vamos que vamos estudar. A gente vem para cultuar, para oferecer a Deus a nossa adoração e também para recebermos aqui um derramar de poder sobre a nossa vida, renovar a nossa aliança, para viver, para receber de Deus algo, para viver uma vida poderosa durante a semana. Na reunião de oração a gente vem também para orar e para ser renovado, e tudo isso para servir a Deus. Entenda, a gente vem, recebe, sai cheio, transbordante, para servir a Deus. Servir a Deus não é só participar da reunião, é ter uma vida lá fora, é deixar a minha fé operar lá fora. A minha fé ela pode operar aqui dentro, através de um dom, através de algo que Deus tem gerado em mim, se eu sou ministro, se eu sou professor, se eu sou discipulador, se eu sou, independente de ser qualquer coisa, eu posso de repente dar um conselho para alguém aqui no corredor da igreja, conversar com as pessoas, independente da posição que eu ocupo, tendo liderança ou não tendo, sendo de algum ministério ou não sendo, eu posso servir a Deus aqui? Posso, mas a gente serve a Deus a maior parte do tempo lá fora. Então a gente vem para cá para ser cheio, para lá fora servir. E entrego para Deus, para servir a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a igreja em Tessalônica, ela tem muito a nos ensinar no seu testemunho. Senhor, obrigado por tudo isso que nós lemos aqui, porque era uma igreja que convivia com perseguição, era uma igreja que vivia dificuldades, mas mesmo assim era uma igreja que era operosa na fé dela, era uma fé que produzia benefícios ali onde elas estavam. Senhor, obrigado porque essa igreja entendeu o valor de um testemunho, e nos ensina muito sobre isso hoje, que o nosso testemunho chegue primeiro que nós nos lugares, que o nosso testemunho possa ir muito longe, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, que possamos entender que entregamos a nossa vida para ti servir. Não precisamos, Senhor, fazer coisas tão grandiosas aos olhos humanos para servir a ti. Podemos servir o Senhor sendo bênção onde moramos, onde trabalhamos. Senhor, na vida das pessoas que estão do nosso lado, com uma linguagem simples, com atitudes simples, mas carregadas de amor, Senhor. Carregadas do amor que temos recebido, que todos aqui possamos entender, Senhor, que podemos ser usados por Ti, que podemos ser bênção nas Tuas mãos, independente dos dons e talentos que temos ou que deixamos de ter. Senhor, nos use, abençoa-nos. Nessa manhã, Senhor, que vamos renovar a nossa aliança contigo, que possamos, Senhor, também ter renovadas as nossas forças, para sermos bênçãos, Senhor, onde nós estamos. É a oração que fazemos a Ti, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor, nós vamos nos preparar para cear nessa manhã. Quero te dar a oportunidade, nesse momento a gente vai fazer a nossa oração de confissão de pecados. Se você puder se ajoelhar no seu lugar, eu quero te dar a oportunidade de você se ajoelhar aí. Se você não puder se ajoelhar, não se preocupe, ore sentado mesmo, mas com seu coração reverente, coloque diante do Senhor aquilo que precisa ser apresentado a Ele nessa manhã. Talvez nessa manhã você tenha reconhecido, Senhor, a minha fé não tem sido operosa. Senhor, eu não tenho dado bom testemunho do Senhor. Senhor, eu tenho feito tal coisa que tem te desagradado. Essa é a oportunidade que Deus te dá para você ser perdoado, confessar isso ao Senhor e receber a graça dele sobre a sua vida. Nós vamos ter um tempo de oração individual, vou te dar essa oportunidade para você orar, e em seguida eu vou estar orando aqui por todos nós. Oremos ao Senhor.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te pedir perdão nessa manhã. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que desagradamos o Teu coração, Senhor, atendendo às nossas próprias vontades. Senhor, nos perdoe, ó Pai, por tudo aquilo que fizemos que desagradou o Senhor, por todas as vezes, Senhor, que fomos omissos e impedimos a nossa fé de produzir, ó Pai, frutos que glorificam o Teu nome. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que nos escondemos e não deixamos brilhar a luz de Cristo no lugar onde nós estamos. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que ferimos alguém. Senhor, todas as vezes que nós tomamos atitudes, Senhor, que não glorificam o Teu nome. Senhor, nos perdoe se em nossas casas temos tido, Senhor, atitudes que Te desagradam. Senhor, que nós possamos mudar isso, nos ajude. Senhor, se no nosso ambiente de trabalho temos dado mau testemunho do Teu nome, Senhor, nos perdoe, nos ajude a mudar. Senhor, nos ajude a dar bom testemunho em todos os lugares por onde passamos, no trabalho, na escola, Senhor, todos os lugares que frequentamos. Senhor, que em nome de Jesus, em cada pequena atitude nossa, possamos glorificar o Teu nome. Mesmo quando vamos, Senhor, a algum comércio, mesmo quando vamos, Senhor, a algum restaurante, qualquer lugar que formos, Senhor, que a maneira como tratamos ali as pessoas possa mostrar que há algo de diferente na nossa vida. Senhor, na maneira como lidamos com os nossos vizinhos, com os porteiros, Senhor, dos condomínios, Senhor, as pessoas que encontramos nas ruas, Senhor, cada pessoa que passa por nós nos dias, no nosso cotidiano, que elas possam ser abençoadas, Senhor, e ver em nós algo diferente, que resplandeça a luz de Cristo. Senhor, nas nossas conversas, Senhor, em cada ambiente onde estivermos, que o Senhor possa nos usar. Nos perdoe, Senhor, por tudo aquilo que fizemos, ó Pai, no nosso íntimo, que cultivamos, Senhor, dentro de nós, pensamentos, sentimentos, emoções, ó Pai, questões que não cabem a um cristão, a uma cristã. Senhor, nos ajude, nos perdoe, livra-nos, Senhor, e nos dê um coração humilde, que possamos, Senhor, ver as pessoas de uma maneira humilde, e possamos ser servos uns dos outros, Senhor, como a Tua palavra nos ensina, um coração servo, um coração abençoador, Senhor, que possamos enxergar, ó Pai, aqueles que estão perdidos lá fora, e olharmos para eles, Senhor, com o olhar de amor que Cristo nos ensina. Senhor, nos ajude, e que nessa manhã, na ceia, possamos renovar as nossas forças e principalmente a nossa aliança contigo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se colocar de pé. Estenda sua mão para cá. Senhor, apresentamos a Ti nessa manhã o pão, apresentamos, Senhor, o cálice, apresentamos, Senhor, cada elemento que será, ó Pai, distribuído nessa manhã, na ceia do Senhor. Senhor, em obediência ao que diz a Tua palavra, nós consagramos a Ti esses elementos, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, que cada pão distribuído nessa manhã, cada cálice, venha servir, Senhor, de fortalecimento espiritual, e nos faça lembrar o sacrifício que nos trouxe até aqui. Senhor, Jesus morreu em nosso lugar, carregou as nossas dores, sofreu o peso da nossa condenação, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, mesmo sem merecer, ó Pai, na Tua presença, e poder viver ao Teu lado. Senhor, que nós possamos renovar a aliança contigo nessa manhã, entendendo que tudo começou pela graça e continuará sendo, ó Pai, assim até o último dia de nossa existência, Senhor. Nós consagramos a Ti e nos alegramos em Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, a mesa do Senhor está preparada.
o Senhor está presente entre nós. E lembrando, você que está em comunhão com Deus, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você é convidado a participar conosco, independente da sua denominação, independente da igreja que você congrega. A mesa é do Senhor Jesus Cristo, não é da igreja metodista. Que possamos chegar até aqui com fé e com alegria, todos convidados a participar, com muita reverência e com muita alegria de poder estar aqui na presença do Senhor nessa manhã, porque é sempre um momento muito especial. Quero chamar aqui na frente duas pessoas para estarem aqui me auxiliando, por favor. Chamar aqui, vem cá, Patrícia, por favor. Chamar aqui também a Andréia, vem cá, Andréia, por favor. Vou convidar aqui a todos os irmãos a virem pelo corredor à minha direita e retornarem pelo corredor à minha esquerda, e logo em seguida, quando todos estiverem servidos, a gente vai cear. Vamos louvar o Senhor. Renovamos a nossa aliança contigo nessa manhã, comendo, Senhor, desse pão e trazendo a nossa memória aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor fez por nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, trazendo a memória esse sacrifício. Senhor, nós renovamos a nossa aliança contigo, aliança de santidade,
uma aliança de graça, em nome de Jesus. É a oração que fazemos, Senhor. Amém. Coma do pão, agradeça ao Senhor. Pega o seu cálice, vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado também pelo cálice em nossas mãos, e que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, renovar a tua aliança conosco, Senhor, através desse cálice. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e que o teu sangue, o sangue do teu Filho Jesus Cristo, possa continuar nos purificando de todo mal, Senhor. Nos ajude a crescer a cada dia mais, e que seja, Senhor, alimento e remédio para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Troque o cálice com uma pessoa que está perto de você, declare uma palavra de bênção sobre a vida dela. Renove a sua aliança com seu irmão, com a sua irmã, e em seguida nós vamos estar ceando. Amém. Senhor, te agradecemos nessa manhã pelo cálice em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, poder renovar a aliança contigo e a aliança com os nossos irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, a oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice, glorifique ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós declaramos a Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso amor. Declaramos em Ti também, Senhor, a nossa total dependência. Obrigado, Senhor, por poder renovar a nossa aliança contigo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Nós já estamos caminhando para o término do culto. Só alguns avisos aqui importantes antes de nós encerrarmos. Amados, quero deixar aqui uns avisos importantes para toda a igreja aqui. A aula desse
mês no curso de imersão bíblica, no sábado. Ela vai acontecer no dia 19, tá bom? Sem ser esse sábado agora, no outro. Você que não consegue fazer o curso no domingo, ou você que precisa repor alguma aula que perdeu, dia 19 nós teremos aqui um encontro que nós vamos dar as aulas desse mês, tudo no intensivão, de 8h30 da manhã até as 11h30. A gente costuma ter uma pausa para um café também ali no meio, mas é oportunidade para que todos possam participar. Então dia 19, 8h30 da manhã, nós vamos estar aqui para essa aula do curso de imersão bíblica. Pastor, eu ainda não comecei, eu posso começar a participar nesse sábado? Pode, porque pela quantidade de presença, se você vir no dia 19 agora e na aula do mês de dezembro, você vai fechar e vai conseguir participar da formatura. Então, dia 19, 8h30 da manhã, teremos aqui a aula do curso de imersão bíblica. Uma outra coisa mais, atenção, juventude, juvenis e jovens de 12 a 35 anos, ou se não tiver 35, passou um pouco, mas quer participar, está incluso até os 200 anos, tem a faixa de tolerância aí. Mas domingo que vem, separa aí na tua agenda, nós vamos ter aqui um encontro da juventude após o culto da manhã. Assim como nós fizemos no começo do ano, almoçamos aqui juntos, passamos a tarde aqui juntos, nós vamos ter no próximo domingo. A juventude está organizando isso e você vai ficar direto, vai almoçar, vai ficar aqui. E nesse encontro nós vamos ter uma roda de conversa aqui na parte da tarde, onde nós vamos separar vocês em 2 grupos e a Ana Carla vai estar aqui conosco para um tempo de conversa, de perguntas e respostas. Vai ser bem bacana. Então, separa aí na tua agenda, almoça com a gente, você pai, você mãe, incentive o seu filho a participar com a gente. Se tiver algum sobrinho, uma sobrinha, amigo aí, traz também, que vai ser bênção. No próximo domingo agora, ficou um pouco em cima, porque a gente teve dificuldade com datas, então nós não conseguiríamos fazer mais pra frente, porque está muito apertado. Então, domingo agora vai ter aí esse nosso encontro. Lembrando também a toda a igreja que sábado agora, aniversário do irmão Denezio, por favor, não se esqueça, sábado agora, dia 12, 19 horas, aqui na igreja, culto de ação de graças pelo aniversário do irmão Denezio. Ele convida aí a toda a igreja. Amém, amados? Nós vamos então estar orando, agradecendo a Deus pelo culto dessa manhã. Quero convidar você a se colocar de pé. Também, bem lembrada. Não, pode se colocar de pé, eu lembrei que a Patrícia mandou para mim. Domingo que vem, nós vamos ter uma reunião rapidinha aqui, depois do culto da manhã também, com o Nivaldo, que vai nos ajudar a organizar a celebração de Natal para o dia 25 de dezembro. Então, você que quer participar, por favor aí, a igreja, vamos abraçar esse trabalho que vai ser bênção. Então os ministérios que vão participar também estão aí convocados para essa reunião. E você que quiser ajudar aí no coral que a gente está formando, está precisando de voz, hein, gente? Vamos ajudar aí, vamos dar o nome. Procura a Patrícia, dá o nome para a Patrícia. Eu não sei cantar direito não, mas eu vou ajudar nesse coral. Cria um milagre aí, Deus vai abençoar, vai tocar na tua voz, você vai cantar maravilhosamente bem, vai ser mesmo. Dá o nome para a Patrícia e domingo que vem a gente vai ter aqui com o Nivaldo a reunião. Amém? Oi? Amém? Eu chamar aqui na frente a irmã Maria. Vem cá, irmã Maria. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Maria. Ela, nessa manhã me comunicou, ela vai estar de mudança, né, nessa semana. Pode vir aqui, irmã Maria. Irmã Maria vai estar se mudando para o Recreio, né? Para a casa da filha dela. Então eu falei com ela, a gente vai estar orando, abençoando a vida da irmã Maria, uma bênção aqui na nossa vida, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, toda a sua família, seja ali um tempo de bênção mesmo, em nome de Jesus. Amém? Vamos estender a nossa mão para cá. Senhor, nós te agradecemos pela vida da irmã Maria, e abençoamos, Senhor, a vida dela. Te pedimos, Senhor, toda sorte de bênção sobre a vida da sua família, sobre a vida, Senhor, ali da filha, de todos aqueles que estarão ali com ela, Senhor. Que em nome de Jesus ela continue sendo bem-aventurada onde ela colocar a planta dos seus pés, Senhor.
Abençoe a igreja que a tua filha vai congregar. Senhor, prepara aquele ambiente, que ela seja tremendamente abençoada naquele lugar e que ela seja também bênção ali, Senhor. Muito obrigado por tudo que vivemos juntos aqui e cremos, ó Pai, que o Senhor continuará fazendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradecemos também pelo culto dessa manhã. Obrigado, Senhor, pela palavra, louvor e ceia. Obrigado, Senhor, pela escola dominical. Senhor, nos abençoe com um domingo cheio da tua presença. E abençoe também o culto da noite, Senhor, que seja um tempo maravilhoso, Senhor, na tua presença, onde nós possamos ser renovados também, em nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, gratos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de recebermos a bênção, antes de recebermos a bênção do Senhor, uma outra coisa que eu já me esqueci: pessoal que vai ser recebido como membro da igreja mês que vem, vai se batizar. Lembrando, quarta-feira, 19h30, temos encontro aqui na igreja. Ah, pastor, ainda não dei o nome, quero ser recebido. Dá tempo, vai aí dar o nome, que a gente vai começar a preparação quarta-feira. E já temos mais 2 nomes aí para o batismo. Glória a Deus por isso. Vamos avançando aí. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.